Bom dia, caros católicos. Vamos continuar a leitura do Glórias de Maria, de Santo Afonso de Ligório. Rezemos antes. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Discurso 2 do nascimento de Maria. Maria nasceu santa e grande santa, pois grande foi as graças que Deus enriqueceu desde o princípio, e grande foi a fidelidade que Maria, sem tardar, correspondeu a Deus. Os homens costumam, como os sinais da festa e de alegria, solenizar os nascimentos dos seus pequenos, mas antes deveria legitimar-se como sinal de luto e de pesar, considerando que eles nascem não apenas privados do mérito e da razão, mas, o que é pior, contaminados pela culpa da ira, por isso condenados às misérias e à morte. O nascimento, este sim, na nossa pequena Maria, é justo que se celebre como festa de louvor universal, visto que ela vem à luz deste mundo, pequena na idade, mas grande nos méritos e na virtude. Maria nasce santa e grande santa, mas para entender o grau de santidade em que ela nasce é necessário considerar um primeiro lugar, como é grande a primeira graça que Deus enriqueceu Maria, e em segundo, como é grande a fidelidade com que Maria, sem tardar, correspondeu a Deus. Ponto 1. A primeira graça em que Maria é mais grandiosa que a graça de todos os anjos e santos. E começando no primeiro ponto, em certo que a alma de Maria foi a alma mais bela que Deus criou, mas excluída a encarnação do Verbo, essa foi a obra mais grandiosa e digna de si que o Onipotente fez neste mundo, obra que apenas Deus ultrapassa. Assim chama-se São Pedro Damião. Daí é que a divina graça em que Maria não desceu gota a gota, como nos outros santos, mas como uma chuva sobre a lã. Como predisse Davi. Foi a alma de Maria a semelhança de uma lã que sorveu toda a abundante chuva da graça sem perder-lhe uma só gota. A Virgem Santa sorverá a graça inteira do Espírito Santo, donde ela disse por boca do eclesiástico: fixei minha morada na Assembleia dos Santos. Isto é, como expõe São Boaventura, eu possuo em plenitude tudo aquilo que os outros santos possuem à parte. E São Vicente de Ferrer, falando da santidade de Maria antes de nascer, diz que ela ultrapassou a santidade de todos os santos e anjos. Por isso que nos mistérios gloriosos a gente diz que Nossa Senhora é rainha de todos os santos e anjos, porque a graça infusa nela foi tão grande que ela é a rainha de todos nós, não só de toda a corte celeste, dos querubins, dos serafins, dos arcanjos, anjos, virtudes, mas também dos seres humanos. Então ela está acima, por isso que temos que recorrer a ela a todo momento.
A Virgem foi, já no útero, santificada acima de todos os santos e anjos. A graça que teve a Santíssima Virgem superou a graça não apenas de cada um dos santos em particular, mas de todos os santos e anjos somados, como prova o doutortíssimo Padre Francisco Pepe, na Companhia de Jesus, na sua bela obra sobre as grandezas de Jesus e de Maria, e declara que esse juízo tão glorioso para Nossa Rainha é, hoje em dia, comum e certo para os teólogos modernos, como é para Cartagena, Soares, Spinelli, Repulsito, Guerra e muitos outros que examinam professo o que não havia feito os antigos, e narra. Ademais que a Divina Mãe mandou por meio do padre Martino Gutierrez agradecer ao padre Suarez que haver de tanto valor defendido e impossibilitíssimo juízo, a qual, conforme declara também o padre Segneri em seu Devoto de Maria, e foi sustentado pelo consenso da Escola de Salamanca. Ora, se esse juízo é comum e certo, muito provável é ainda outro juízo que Maria, desde o primeiro instante de sua Imaculada Conceição, tenha recebido em graça superior a todos os santos e anjos juntos. Isso o defende fortemente o padre Suarez, seguido do padre Spinelli e Recupito, e o padre Lacombieri, no Sermão 27. Mas, além da autoridade dos teólogos, há também duas grandes convincentes razões pelas quais é suficientemente provado o juízo mencionado. A primeira é que Maria foi eleita por Deus para Mãe do Divino Verbo, donde diz Beato Dionísio, o Cartucho, que tem ela sido eleita a uma ordem superior de todas as criaturas, pois de certo modo a dignidade de Mãe de Deus, como assevera o padre Suarez, pertence à ordem da união hipostática. Com razão, desde o princípio de sua vida foram conferidos dons de ordem superior, de modo que superam incomparavelmente os dons concedidos a todas as demais criaturas. E em verdade não se pode duvidar que ao mesmo tempo que nós divinos decretos, a pessoa do Verbo eterno foi predestinada a tornar-se homens. Foi-lhe também predestinada a mãe quem havia de tomar o ser homem, e esta era a nossa pequena Maria. Ora, ensina São Tomás, que o Senhor a cada um dá a graça em proporção à dignidade que lhe destina, e antes o ensinará São Paulo quando escreveu: Ele é quem nos faz aptos para ser ministros da nova aliança, dando-nos a entender que os apóstolos receberam de Deus dons proporcionados ao grande ofício ao qual foram eleitos. Acrescenta São Bernardino de Sena que quando alguém é eleito por Deus para alguma posição, recebe não somente as disposições a ela necessárias, mas também os dons necessários para sustentar o cargo com decoro. Ora, se Maria foi eleita Mãe de Deus, foi conveniente que Deus o adornasse desde o primeiro instante com uma graça imensa e de ordem superior à graça de todos os outros homens e anjos, devendo a graça corresponder à dignidade imensa, altíssima, e que Deus a exultava concluem todos os teólogos como São Tomás, a qual diz: a Virgem foi
eleita para ser a mãe de Deus, e por isso não se deve duvidar que Deus, por graça, tenha tornado idônea para isso. De tal modo que Maria, antes de ser feita mãe de Deus, foi adornada de uma santidade tão perfeita que a fez idônea a essa grande dignidade. Na Beata Virgem houve uma perfeição que disponha para ser idônea e tornar mãe de Cristo, e esta foi a perfeição da santificação. Assim fala o Santo Doutor. E antes deixa dito que é por isso que Maria foi chamada cheia de graça, não por causa dessa graça, porque ela não teve a graça mais alta de excelência que se por ter assim tão pouco foi mais alta possível graça habitual que Jesus Cristo, como diz o mesmo Santo Doutor, de modo que a divina virtude não pode torná-la maior do que o poder absoluto, ainda que ela tenha sido uma graça que correspondia suficientemente ao fim a qual a sua humildade foi ordenada pela divina sabedoria, isto é, a união com a pessoa do Verbo, pois ensina o mesmo doutor Angélico que a potência divina é tão grande que, por mais de que sempre lhe resta o que dar, e quanto à potência natural da criatura, quanto ao receber, seja por si limitada, de modo que possa ser totalmente preenchida, não obstante que a potência do obedecer à divina vontade é ilimitada. A Deus sempre pode enchê-la de mais, tornando-a mais capaz de receber. Então, nesse critério, Nossa Senhora, ela foi capaz de receber todas as graças e obedecer à vontade de Deus em todas as circunstâncias e principalmente com humildade, porque porque a própria Nossa Senhora no Evangelho de São Lucas diz: seja feita a sua vontade. Então, nessa situação, ela se mostra como escrava de Deus, como serva de Deus, aceitas a situação que é imposta, mas ela foi preparada para isso. Não foi algo assim que de um dia para o outro ela resolveu, de um dia para o outro teve esses acontecimentos, mas desde a infância ela teve essa vontade, esse desejo que o Salvador viesse. Não necessariamente poderia ser por ela, mas ela pedia que ele viesse. Então, quando o anjo apareceu para ela, não foi nenhuma surpresa, porque ela estava preparada para isso, né? E, portanto, retornam ao nosso propósito, diz São Tomás, que a Santíssima Virgem, ainda que não tenha sido cheia de graça quanto a graça mesma, todavia diz cheia de graça com respeito a si mesma, visto que teve graça imensa e suficiente correspondente à sua imensa dignidade, de tal modo que tornou idônea para ser mãe de um Deus, donde a junta Benedito de Fernandes, que a medida para que saber que quanto foi graça comunicada a Maria é que sua dignidade de mãe de um Deus. Com razão, pois disse Davi, com os fundamentos dessa cidade de Deus, Maria, deviam assentar-se sobre os cumes da montanha, isto é, que o princípio da vida de Maria deve ser mais alto que todas as vidas consumadas dos santos. O Senhor prefere, continua o profeta, as portas de Simeão, as tendas de Jacó. E o próprio Davi assimilou disso a razão, e por Deus havia de tornar homem no seu seio virginal, donde foi conveniente que Deus dês a essa virgem
desde o primeiro momento que criou uma graça correspondente à dignidade da Mãe de Deus. Ou seja, Deus preparou o trono que ele iria se assentar, preparou a morada, né? O mesmo quis dizer Isaías quando disse que os tempos viradouros haviam de preparar a montanha da casa do Senhor, que foi a Santíssima Virgem, sobre as sumidades de todas as outras montanhas, e por isso todas a gente deveriam ocorrer a essa montanha para receber as divinas misericórdias. Vamos concluir aqui a leitura de hoje. Um bom dia a todos, fiquem com Deus e com o amor de Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.